A minha saudação a todos. Mais uma vez estamos reunidos para a nossa formação no lar, como acontece todas as quintas-feiras. Durante esse mês de agosto, mês das vocações, nós refletimos sobre alguns temas deunianos, do fundador, a espiritualidade, a vida religiosa. E nesse mês, como estamos no mês da Bíblia, nós vamos seguir a orientação da Igreja, que neste ano de 2021 comemora 50 anos em que acontece esta iniciativa que nós chamamos o mês da Bíblia. E o início foi em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, na ocasião em que esta arquidiocese celebrava o seu cinquentenário. Para comemorá-lo, várias atividades foram organizadas e, dentre elas, um mês especial dedicado à Palavra de Deus, o mês de setembro, por ser o mês de São Jerônimo, da morte de São Jerônimo. E alguns anos depois, não só Belo Horizonte, mas o estado de Minas, Espírito Santo e outras dioceses também abraçaram esse projeto. E em 1985, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aderiu a esse projeto como um meio importante para evangelizar a partir da palavra de Deus. Então, hoje, essa iniciativa também se estendeu a muitos países da América Latina e da África, que também, no mês de setembro, fazem algo especial para estudar e aprofundar a palavra de Deus. E neste ano, e como todos os anos, a Igreja propõe um tema, e esse tema é um livro bíblico. E nesse ano é a Carta de São Paulo aos Gálatas, que é proposta com o lema tirado da própria carta, porque esta carta ela é conhecida também como a Carta da Unidade. O tema é: todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Então nós teremos 5 encontros sobre a Carta aos Gálatas. Hoje nós vamos conversar muito rapidamente sobre a carta como tal, sobre o autor e algumas particularidades desta carta. Na próxima semana nós vamos assim sobrevoar um pouco esta carta e ver o conteúdo dela, para depois, em 3 encontros, nós pegarmos temas específicos da carta, como, por exemplo, o evangelho pregado por Paulo e o evangelho pregado pelos adversários. Qual é o verdadeiro evangelho? Também um tema muito caro a Paulo e também no Novo Testamento, o tema da vida segundo o Espírito ou viver segundo a carne. E um terceiro tema, a liberdade, porque esta carta aos Gálatas, ela é conhecida também como a Carta Magna da Liberdade. Então, quando nós falamos em Gálatas, nós não estamos falando de uma cidade, nós não estamos falando de um povo, mas nós estamos falando de toda uma região da Ásia Menor. Se a gente quiser situar hoje, é a Turquia atual, aonde emigraram os gauleses vindos da Europa. Então, Gálatas é uma região, não apenas uma cidade, mas e não apenas um povo específico. E Paulo chegou pela primeira vez nesta cidade durante a segunda viagem missionária. Foi um pouco forçado a ir até a região porque ele estava doente, como nós lemos em Atos dos Apóstolos 16:6,
E na própria carta aos Gálatas 4, 13 a 14, ele diz o seguinte: bem o sabeis, que foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. Então, e ele passou mais uma vez por aquela região no início da terceira viagem missionária. Então, trata-se então de uma carta ou de uma epístola, como nós conhecemos. E uma epístola, para quem já escreveu cartas, as pessoas mais antigas sabem disso. Então ela tem um remetente, aquele que escreve, no caso aqui é Paulo, e todos os irmãos. Gálatas 1, versículo 2. Ela tem um destinatário, a quem ela é endereçada, no caso aqui, as igrejas da Galácia. Ela tem uma saudação, normalmente típica de Paulo, graça e paz. Ela tem um corpo que desenvolve os temas mais importantes e uma conclusão. Normalmente, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Normalmente, quando Paulo escreve cartas ou epístolas, como nós as conhecemos, ele tem como que uma marca registrada. Ele utiliza muito a palavra irmãos. Aqui, nesta carta especificamente, carta aos Gálatas, ele utiliza pouquíssimas vezes. Isto mostra o estado de espírito no qual Paulo se encontrava e, ao mesmo tempo, também a decepção que ele estava sentindo por causa do que estava acontecendo na comunidade. Que muitos gálatas, membros da comunidade, se deixaram levar pela pregação de um grupo de judeus convertidos ao cristianismo, conhecidos como judaizantes. Eles foram lá e disseram que Paulo não era apóstolo e que o evangelho que ele estava pregando não é o de Jesus Cristo e que eles teriam que seguir a lei para se tornar cristão. E claro que Paulo não está de acordo com isso. Por isso, no capítulo 3, versículo 1 a 2, ele até chega a chamá-los de insensatos, o que não é muito comum nas cartas de Paulo. Então, se nós olharmos um pouco esta carta de Paulo, a gente percebe três coisas que nós percebemos nesta carta. A primeira é a intenção de Paulo, que é bem clara, ou seja, ele faz um apelo à conversão, porque muitos membros da comunidade abandonaram a comunidade. Em segundo lugar, o contexto desta mesma carta é justamente o afastamento de alguns membros da comunidade, dando ouvidos ao evangelho anunciado por esses missionários judaizantes, que pregavam que os convertidos ao cristianismo deveriam seguir a lei judaica. E em terceiro lugar, a verdade do evangelho. O que Paulo faz é chamar esta mesma comunidade à unidade, a voltar, a deixarem e abandonarem este caminho que alguns abraçaram, para voltarem novamente para o verdadeiro evangelho. Então, o autor desta carta, se nós olharmos Gálatas 1, versículo 2, nós vamos descobrir que é Paulo e todos os que estão comigo. Gálatas 1, 2. Então, ele escreveu para estas igrejas da Galácia, justamente por causa desse problema com os judaizantes. E é por isto mesmo que a linguagem de Paulo nesta carta é mais enérgica do que o costume dele, porque ele vai dizer para eles: o evangelho é um só, o evangelho de Jesus Cristo anunciado por ele, Paulo. E quem pregar um outro evangelho que não é verdadeiro, que ele seja anátema, ou seja, que ele seja excluído da comunidade.
Então, quando esta carta foi escrita, é muito difícil a gente precisar, como todos os livros da Bíblia. Então, podemos dizer que, mais ou menos, ela foi escrita entre os anos 54 a 57, mais ou menos nesse tempo. E o que levou Paulo a escrever? Qual é o contexto histórico desta carta? Então, podemos dizer que Paulo, na segunda viagem missionária, ele evangelizou aquela região. Ele anunciou o evangelho. O resultado desta evangelização, muitos habitantes daquela região se converteram ao cristianismo, formando uma comunidade bastante viva, bastante dinâmica. E, em terceiro lugar, apareceram os judaizantes, que são cristãos, judeus cristãos, que se converteram e que querem uma volta para as leis judaicas e práticas judaicas. Então, eles anunciaram um outro evangelho e alguns habitantes abraçaram e deram crédito e ouvidos à pregação desses judaizantes. Então, eles queriam que os judeus convertidos, que os gentios ou os pagãos que se converteram ao cristianismo seguissem as leis judaicas. E Paulo vai insistir que o essencial, o mais importante, não é a lei, mas sim a fé em Jesus Cristo e o amor vivido na comunidade, e não o legalismo, e não o abraçar e seguir as práticas que não são do cristianismo, mas sim práticas de um povo, o povo judeu. Por isso, dos principais e mais importantes ensinamentos de Paulo nesta carta, ele vai dizer que a nossa salvação, ela depende da nossa opção, da nossa escolha. Então, a escolha entre viver segundo o Espírito e viver o amor que leva à unidade e que leva à vida, ou então viver segundo a carne, ou segundo os instintos egoístas, que desune a comunidade, que divide a comunidade como ela estava naquele momento e leva, consequentemente, à corrupção e à morte. E se nós olharmos esta carta, ela é redigida a partir de alguns eixos que a gente chama eixos teológicos. E o primeiro deles é esta relação entre Deus, o Pai, e Jesus. Gálatas 1:16, Gálatas 2:20, Gálatas 4:4, Gálatas 4:6. Então, Deus, o Pai, ele é o agente principal desse plano de redenção. É ele que envia o seu Filho Jesus até nós para morrer na cruz e para nos salvar e para nos revelar este seu grande plano de amor para todos nós e para o mundo, enviando o seu Filho para que, morto na cruz, ele pudesse nos salvar. Por isso, o Pai é aquele que nos chama. Gálatas 1:6. Ele nos dá graça e paz. Gálatas 1:3. Nele nós somos justificados. Gálatas 3:11. E pelo batismo, e pela adesão e pela fé em Jesus, nós nos tornamos todos filhos e filhas desse Deus que é Pai. Um segundo eixo é o eixo cristológico, ou seja, o Cristo. Então, Paulo vai afirmar que a redenção, a nossa salvação, ela nos foi concedida por Ele. E também por Ele nós somos justificados na fé. Nós somos justificados. E que toda a lei judaica,
ela tem o seu valor porque ela conduziu o povo até Jesus. Ela conduziu o povo até a plenitude da revelação. E a plenitude da revelação é a vinda de Jesus, a palavra definitiva do Pai que o enviou. Por isso, a promessa feita a Abraão, ela se realiza agora em Jesus. Jesus, ele realiza esta promessa que Deus fez a Abraão. Vindo a esse mundo, ele se encarnou, ele tomou a nossa condição humana, menos o pecado, morrendo na cruz por nós. O terceiro eixo é o Espírito Santo. Então, quem age segundo o Espírito Santo, segundo o Espírito de Deus, ele pratica o bem. Ele vive segundo o Espírito e não segundo a carne. O Espírito liberta. Gálatas 5, 16 a 25. O Espírito conduz. O Espírito santifica. O Espírito ilumina. E o campo de ação do Espírito é a comunidade. Ele age na comunidade. Ele é como que o protagonista da vida comunitária. Ele é o protagonista da missão, fazendo da igreja uma igreja missionária. Um quarto tema, o eixo teológico, é a igreja, ou a eclesiologia. Então, a unidade da igreja é justamente o fundamento e a razão de ser de toda a evangelização. Então, evangelizar, o objetivo sempre é levar os convertidos a viverem unidos no amor e na comunidade. Isto porque Deus é amor. E esta unidade é muito importante. E o próprio Paulo procurou sempre estar unido também com a igreja de Jerusalém, especialmente com as grandes lideranças dessa mesma igreja, como Pedro, Tiago e João. Um quinto eixo teológico é a fé. Então, a fé, ela nos leva a Jesus, nos leva a aderir a Ele, a adesão a Ele. E tudo isto é iniciativa do Pai. A fé nos leva e nos torna comunidade, vivendo este amor com os nossos irmãos e irmãs. E tudo isto acontece justamente pela ação do Espírito Santo e pela obediência do Filho. Gálatas 2, 19 a 20. Então, esta fé em Jesus é como que o centro de toda a teologia de Paulo. Então, esta fé nos leva a uma adesão total a Jesus. O sexto tema teológico é a justificação pela fé. Quem justifica é Deus. Ele nos torna justos. Ele torna justo o ser humano, para que ele se transforme, para que ele mude, para que ele se converta e para que a partir disto ele converta e ele mude e transforme o mundo no qual ele vive. Então, esta justificação pela fé é a grande boa nova anunciada por Paulo justamente aos pagãos, porque esta região da Galácia vivia dominada pelos romanos e muitos se tornaram escravos. E justamente Paulo, ele anuncia esta libertação e esta justificação pela fé que acontece em Jesus Cristo, tornando todos irmãos. Não há mais grego, não há mais escravo, nem homem livre, nem homem, nem mulher, mas todos serão um só em Cristo Jesus. O sétimo tema teológico é justamente o espírito-carne, carne-espírito, esta antítese que Paulo utiliza nesta carta e também em outras cartas. Então, esta liberdade, ela acontece quando nós levamos uma vida conforme o Espírito de Deus. Ou nós temos que fazer esta escolha. Ou vivemos assim e temos a vida,
ou vivemos segundo a carne, nos tornamos egoístas e nos tornamos fechados e divididos. Nós ainda vamos aprofundar, é um dos temas que nós vamos estudar e analisar no nosso quarto encontro. Um oitavo tema teológico é o tema do Evangelho, ou a Boa Nova. A Boa Nova que Paulo anunciou é o Evangelho de Jesus Cristo. E é Jesus Cristo, este Evangelho, esta Boa Nova, que transformou totalmente a vida de Paulo. E que, à medida que for acolhido também na nossa vida, também vai transformar a vida de todos quantos o escutarem. E Paulo faz questão de dizer que há um só Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, pregado por Paulo, e não o Evangelho pregado pelos judaizantes. Esse também é um tema que nós vamos ainda aprofundar mais. E Paulo, na carta, ele faz uma pergunta. Ele diz que Cristo nos libertou. E ele pergunta: e vocês? Vão se tornar novamente escravos? Então Paulo compara a caminhada da comunidade com uma prova de atletismo. Ele vai dizer: vocês estavam correndo muito bem. Gálatas 5, 7. Mas agora vocês deram ouvidos aos judaizantes e vocês mudaram de rumo, mudaram de direção. Vocês se desligaram de Cristo e se separaram da graça. Gálatas 5, 4. Isto porque os judaizantes fizeram uma outra proposta para eles: voltarem novamente sob o jugo da lei. E a reação de Paulo, logicamente, é violenta. Ele diz que aceitar este princípio de voltar à lei é cair novamente na escravidão. Eu, Paulo, vos digo: se vos fizerdes circuncidar, o Cristo de nada vos servirá. Então, a salvação, ela não vem por causa das obras, ela não vem por causa da lei, mas sim mediante a fé e a adesão a Jesus Cristo. Então, ser cristão é pautar, é basear a vida em Jesus Cristo, e não em leis, em normas e tal. É por isso que Paulo diz: admiro-me que tão depressa vocês tenham abandonado aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a um outro evangelho. Gálatas 1, 6. E assim Paulo afirma e diz que o Cristo se entregou por nós para nos arrancar justamente desse mundo mau, para nos libertar do poder do pecado e da morte. Ele nos libertou. E voltando novamente à lei, é um retrocesso, é caminhar para trás. Alguns gestos concretos que são propostos nesta carta para quem quer ser verdadeiramente cristão, ou aqueles que quiserem crescer no amor, os frutos que devem produzir. Primeiramente é o serviço. Colocai-vos a serviço uns dos outros. Gálatas 5,13. Porque amar é a gente se colocar a serviço, porque nós somos livres e esta liberdade foi trazida pelo Cristo. Um segundo gesto é a solidariedade, porque o cristão é aquele que caminha unido e como irmão. Por isso, carregai o peso uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, 2 a 4. Uma terceira atitude é a partilha.
a partilha do ser e daquilo que a gente tem. Quem está sendo instruído na palavra deve partilhar. Torne participante em toda sorte de bens aquele que o instruiu. Então, esse antigo regime, e nesse antigo regime, aquele que errava, ele era punido. No novo regime, agora, quem erra, ele deve ser corrigido com mansidão, com cuidado. Gálatas 6:1. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta, vós, os espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. E para concluir, o que Paulo entende por um agente de pastoral? E como que ele deve ser e como que ele não deve ser? Então, primeiramente, um retrato como que negativo de um agente de pastoral, aquilo que ele não deve ser e aquilo que ele não é. Então, primeiramente, ele está falando, logicamente, dos judaizantes, que se apresentaram como agentes de pastoral, como missionários, e dividiram a comunidade. Então, a primeira coisa, eles gostam de aparecer. Eles gostam de se exibir, diz Paulo. Em segundo lugar, eles não pretendem levar as pessoas a Jesus, mas a si próprios. Eles se pregam a si mesmo. Em terceiro lugar, eles são falsos. Eles querem impor aos outros o que eles mesmos não vivem. Por isso, eles são deformadores. E a catequese que eles promovem, ela é como que uma catequese castradora. O que querem é separar-vos de mim, para que vós os cortejeis a eles. Gálatas 4:17. Então eles fazem uma evangelização de dependência, pautada no cumprimento da lei. Então, e como deve ser então um evangelizador ou um agente de pastoral? Então, primeiramente, ele deve ser alguém que exerce um serviço humilde e desinteressado. Gálatas 1:10. Se eu quisesse ainda agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Em segundo lugar, eles devem ajudar as pessoas a encontrar Cristo. Meus filhos, por quem eu sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em mim. Gálatas 4:19. Em terceiro lugar, eles devem se gloriar na cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Quanto a mim, não aconteça gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, o verdadeiro agente de pastoral enfrenta a perseguição com coragem. Gálatas 5:11. Quanto a mim, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, porque sou ainda perseguido, pois estaria eliminando o escândalo da cruz. Então, a atitude de Paulo nesta carta é justamente a atitude de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro missionário, de um verdadeiro evangelizador. Então, como é que ele age? Primeiramente, como apóstolo, não da parte dos homens, mas sim por Jesus Cristo, Deus e Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Em segundo lugar, porque ele tem consciência que foi Deus que o escolheu antes de eu nascer, ele me chamou por sua graça. Gálatas 1:15. Em terceiro lugar, eu não estou procurando a aprovação dos homens, e sim a aprovação de Deus. Gálatas 1:10. Isto porque Paulo tem consciência que Jesus me amou e se entregou por mim. Gálatas 1:20. Por isso eu vivo, mas não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Por isso eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E Paulo tem consciência que foi o Cristo que nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Gálatas 5:1. E não há mais diferença entre grego, entre judeu e grego, escravo e homem livre, homem e mulher. Gálatas 3:28. Isto porque toda lei encontra a sua plenitude num só mandamento, o mandamento do amor. Ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5:14. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao final deste nosso primeiro encontro. Na próxima semana, nós vamos novamente retornar a esta carta aos Gálatas, percorrendo um pouco toda a carta para vermos brevemente o conteúdo da mesma. Então, até a próxima semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós e nossas famílias a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos e até a próxima semana.